Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax, vai estar falando sobre como ter inteligência emocional aproveitando a lua no seu mapa astral. Lembrando que ontem entrou uma mega lua cheia. Lua cheia é prosperidade, abundância para todos nós. E vamos lá nos preparar para esse nosso momento, para que nós possamos transformar os nossos desafios e viver de uma forma melhor. Quero convidá-los amanhã, nós estaremos... Oi, Valdete, beijo, querida, tudo bom? Amanhã nós estaremos lá na Pax, ao vivo, do meio-dia às 5, a equipe que dirige os trabalhos espirituais da Pax, fazendo orações, reverenciando os 34 anos que nós vamos a Mount Shasta. Claro que esse ano nós estamos aqui por conta ainda da pandemia, e então vai ter transmissão, é gratuito, o evento gratuito, é obrigatório a utilização de máscara, e nós estaremos transmitindo via Zoom, via Facebook e via YouTube. Todos os links já estão publicados nas nossas mídias sociais. Então, participem da nossa viagem deste ano e também participem da nossa mega celebração de amanhã aí nas nossas mídias ou indo fisicamente a Pax. Vamos dar boas-vindas ao Albano. E aí, Albano? Olá! Tudo bom? Tudo jóia? E você? Tudo bem, tudo jóia. Com friozinho, né? Muito. Já tive que pôr mais blusa depois das 3 agora, você não tem noção. A diferença é de 2 horas só, entre 3 e 5, né? Mas eu morro de frio, porque conforme o sol vai indo embora, vem esse vento do Alasca ou do Polo Norte, sei lá de onde. Não, esse frio, esse vento gelado a gente nunca teve. Desse jeito como esse ano, nunca. Nunca. De vento e frio eu entendo, porque eu não gosto. É verdade. Embora Mas tenha tudo bem. sido, hoje um dia mudou a lua, a gente está com um super sol bonito, né? Um dia bonito, mas bem de clima de hemisfério norte, né? Exatamente, é isso aí. É, Bem é, gelado, né? se a gente for comparar com a aproximação dos seres baseado na temperatura, estamos ótimos, né? Estamos ótimos. Oh, claro. Os interplanetários é que adoram essa energia gelada, né? Então, que venham e que curem, que ajudem a gente a curar o planeta realmente, né? Então, É, estamos aí. fa- Ô, mano, adorei o estávamos. seu tema de hoje, muito legal. Primeiro, vamos falar dessa lua que entrou ontem? Vamos falar. É, Então, a vamos lá. gente, a gente está tendo. Vou até colocar aqui para eu Ó, não você tem esquecer como de nada. aumentar o seu som? O seu som tá bom, mas pode melhorar. Não está bom? Agora está bom, acho que você estava meio longe. Não, mas é o que eu estou falando do fone. Deixa eu ver se aumentando isso aqui. Acho que não é isso aqui, não. Acho que eu que estava falando baixo, talvez, então. É, Vê se. tá bom, Opa, agora tá ótimo? Ou tá tá bom? bom, tá bom. Tá ótimo, Tá ótimo ou tá bom? tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então Vamos lá. tá. Talvez eu esteja falando baixo, vou falar um pouco mais alto. E é interessante, esse meu microfone, agora com fone de ouvido. Eu vou só deixar ele mais pertinho aqui, assim, vamos tentar deixar mais próximo do. É que ele, se eu ficar muito próximo, ele fica raspando na roupa. E agora, melhorou? Ah, perfeito, ok. Então a gente tem que ficar com esse foninho de ouvido aqui mais próximo Então da você boca. gruda ele no queixo Isso, botar um esparadrapo aqui, e aí para não fica ter que legal. ficar segurando. É. Então, Carmen, eu vou falar, eu sei que o pessoal não entende nada, né, da mandala, dos É, símbolos, mas eu sempre gosto de colocar porque a pessoa entra na egrégora e para quem claro, gosta de astrologia, é sempre legal ver. claro. Haja visto que eu comecei com 14 para 15 anos de idade, quando o Fatiolo colocou uma mandala dessa na tela de um programa que tinha naquela época, Xênia na TV, foi quando eu me apaixonei por astrologia. O cara Foi. colocou na tela um papel, eu não entendi nada, mas aquilo me tocou e eu falei assim, nossa, o que é isso? Eu tinha 14 para 15 anos e aí que eu comecei a estudar astrologia. Então eu acho que vale a pena sempre colocar, porque Claro, pode inspirar as pessoas. O que nós temos, né, claro. Carmen? A gente teve uma lua cheia ontem, exatamente para quem está em São Paulo, às 22 horas e 35 minutos, aonde nós tivemos o Sol e a Lua fazendo uma oposição, e o Uhum, Sol e a Terra está sempre aqui no centro. E essa oposição juntou Saturno junto com a Lua e um super aspecto de quadratura, formando essa linha vermelha, com Urano, Marte e o nódulo norte. O que isso nos traz, né?
uma energia que já por si só, a lua cheia, já é dinâmica. Com esse aspecto de quadratura, que a gente chama de aspecto T, porque ele forma entre a Terra, a Lua e o Sol, e esse aspecto, uma figura de T, né? Então, isso forma um aspecto muito forte, muito intenso, que para aquelas pessoas que gostam de ver o lado negativo, traz um monte de clima, nossa, meu Deus, o que vai acontecer, não sei o quê. Eu já gosto de ver pelo lado que esse aspecto traz, que é um grande dinamismo, que é uma grande força de ação. Que ação que é Tá, essa? Depende de cada pessoa. Só que essa claro. ação, ela está promovendo mudanças. Nós temos Marte, que é o planeta do início, do pontapé inicial. Urano, que é da ruptura. Nódulo Norte, que é uma espécie de tabuleta do destino, né, que os indianos usam muito na astrologia indiana. Essa configuração forma um aspecto com a própria Lua cheia, tendo Saturno, que é um planeta da estruturação. Então, isso me Uhum. traz a seguinte situação. É um momento de grande realização para quem quer manifestar, para quem quer mudar, para quem quer Ótimo. alterar o status quo, para quem quer falar o seguinte, basta, chega, eu não tinha coragem, eu quero fazer agora diferente. Pum. Para aquela pessoa que fala assim, puxa, eu não sei se é agora, não, eu vou deixar para amanhã. Não, eu vou usar aquela minha taça que eu ganhei de casamento. Não, não vou usar agora porque essa taça deixa guardada. Né? E a pessoa nunca É. usa. E tá lá, e aqueles talheres de prata, não, não, não vou usar porque deixa guardado aqui. Então, essas coisas, né, estou brincando aqui de propósito, para falar Sim, claro. que como que a gente deixa a vida passar e a gente tem lá um monte de coisas que a gente fala assim, ah, amanhã eu faço, agora não é a hora, né? Então eu brinquei dizendo disso porque as pessoas têm talheres guardados de casamento de 30, 40 anos, não usa. As pessoas têm o sapato, não usa, né? Ah, porque não é a hora agora, porque agora não é o momento. Ah, não, deixa para a próxima, né? Viagem, né? As pessoas falam, Sim. ah, vou viajar. Não, agora não é hora de eu viajar. Preciso tal coisa. Então, esses aspectos que estão nos trazendo é um aspecto que eu coloquei aqui de uma forma muito, muito simples, do dia a dia, mas que reflete em tudo que nós estamos vivendo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de ideologia, de Uhum. atitude, de pensamento. Então, esses aspectos, eles estão também, hoje, né, em particular, a Lua, depois que a Lua cheia se fez, a Vênus hoje está entrando em Leão. A Vênus estava em Câncer, hoje ela entra em Leão. Então, Hum. isso é quase que uma cereja do bolo para esse aspecto de Leão Aquário, onde a Vênus, que é o planeta da beleza, da estética, do relacionamento, entra agora em Leão e vai ficar aí mais um período, saiu ontem de Câncer. E isso muda bastante a forma de se relacionar as pessoas entre elas e com ela mesma. Então, esse aspecto é muito forte. Então, o primeiro ponto importante de ressaltar, pessoal, é, preste atenção com o tipo de mensagem que é colocado na mídia, porque há muita, infelizmente, tentativa de sensacionalismo. E para se vender, as pessoas querem colocar lá uma tabuleta horrorosa, né? E É. aí as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em ser muito equilibrado, ter um discernimento e buscar pelo discernimento daquilo que a gente está escutando, porque há muita colocação, não que esteja errado, só que você tem várias formas de enxergar o mesmo processo, né? Então Claro. aqui não estou querendo dizer só que eu estou certo, não é isso, não. É que é a forma de a gente poder enxergar e de como que a gente pode, desses aspectos, fazer a mudança tão necessária para nós, né? Então, olha, Muito Carmen, bom. isso é E tão, é essa tão influência dura o quê? Uma semana ou até o final do não, ano? não, não, é uma semana até a nossa próxima. Todo ciclo ele tem um começo, meio e fim. Na verdade, nós estamos no apogeu, lua cheia, do ciclo da lua nova que ocorreu, Uhum. né, de Leão. Então, a lua nova de Tá. Leão que aconteceu, que nós conversamos até aqui, falamos bastante sobre essa energia, ela Foi. startou o processo, chegamos no ápice dessa energia e vamos chegar agora até o final, ela se desfaz
na próxima lua nova que vai acontecer no signo de Virgem. Então, um ciclo lunar que demora 28, 29 dias é a energia ciclo lunar. Quando é eclipse, aí a tendência é maior, de ser 3, 6 meses, dependendo das configurações. Agora, o que a gente tem aqui? É uma configuração curta? Sim, é uma configuração curta, de um período de 29 dias, e que é uma janela de oportunidade para que a gente faça e promova aquilo que a gente quer. Então, eu sugiro para as pessoas no dia a dia em fazer realmente a mudança que quer fazer imediatamente nesse período que já passou da lua nova até agora e ainda tem mais agora a lua minguante até o final desse ciclo lunar, para promover a grande mudança de relacionamento nas pessoas, né? Vênus entrando em Leão, a autoestima melhorada, a capacidade de acreditar mais em você mesmo, em fazer com que aquela relação que não estava tão adequada com você mesmo ou com outras pessoas sejam trabalhadas, né? E como sempre brinco aqui, o bonde passou. Se você não entrar no bonde, ele passa, não interessa. Ele não vai parar e ficar esperando você entrar. Ele passa. Se quiser entrar, entra. Se você não quiser, ele vai continuar. Claro. O bonde são os aspectos planetários, né? E você entrar ou não é seu livre-arbítrio, seu poder de decisão. Então, muita gente, por não saber astrologia ou por não estar conectado, o bonde passou, ele nem percebeu que o bonde passou. Essa que é a grande verdade, de modo geral, nas pessoas. E isso é muito verdadeiro, não só pelo fato da pessoa saber ou não astrologia, porque seria uma injustiça. Quer dizer que todo mundo precisa saber astrologia? Não. Mas a pessoa sintonizada com o universo, aquela pessoa que está no meio do mato, o índio que está lá olhando para a lua, que está olhando para a floresta, para a natureza, ele percebe a mudança que tem que ser feita. Ele sente a mudança que tem que ser feita. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, é que a nossa intuição é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Eu brinco dizendo, a Carmen sempre fala aqui, né? Eu não sei nada de astrologia, o Albano que sabe, só que ela sabe todas as coordenadas e o que tem que ser feito no momento certo. Não, não entendo nada dos aspectos astrológicos. Ó, eu quero mandar um beijo aí pro Rafat Khalifa lá no Cairo, no Egito. Ele está te ouvindo. Um abraço para ele lá também. Na pirâmide. Se Deus quiser, nós vamos estar um dia juntos entrando na pirâmide lá. Você vai logo, Albano. Dependendo olha, de mim, você já está lá urgente. E eu já até sei o que eu vou fazer, já até sei o que eu vou fazer quando chegar lá. É pegar um diapasão e fazer aquilo que o J.J. Yutak falou que fez, em fazer uma ressonância, porque depois ele percebeu que há uma egrégora de energia que vai expandindo como se fosse um grande amplificador. Isso não saiu da minha cabeça no dia que ele fez a apresentação dele numa conferência terceira, quarta, sei lá, em que eu escutei isso e falei, putz, sabe, Carmen, tem coisas que ficam na cabeça da gente, né? Eu, quando aprendi na física, no segundo ano colegial, de que quando você tem lá uma pia e você tem água, quando você tira a tampinha, todo mundo que não sabe disso vai fazer agora. Você vê a água vai fazer ela vai embora no sentido horário. E, pelo movimento da Terra, existe um movimento que ela tem um balanço, e isso acontece exatamente a mesma coisa no hemisfério norte, só que efeito ao contrário. Então, a primeira coisa que você faz quando você tem a água presa numa pia e você tira a tampa no hemisfério norte, é que ela faz o efeito ao contrário do nosso. Eu peguei a minha mochila nas costas, viajei sozinho para os Estados Unidos, em 1900 e bolinha. O que eu fiz quando eu entrei no hotel? A primeira coisa que eu fui fazer... Você foi ver a água, que lado que ela estava girando, como engenheiro, imagina. Exatamente. Eu fui ver e comprovar que de fato era isso mesmo que acontecia. Então, pessoal, por que eu estou contando tudo isso, né? Na verdade, para dizer que a gente tem que ter na nossa cabeça, né, ideia e a visão daquilo que nós queremos fazer. Esse é o primeiro passo para o processo. E isso remete aqui ao nosso papo de hoje, né, que tem a ver ou não a ver com inteligência emocional. Né? Então, essa é a grande pergunta que eu quero já deixar para o pessoal aí. Número 1, concorda? Ou 2, não concorda? De que isso tem a ver com inteligência emocional. Aquilo que você projeta na sua mente, no seu coração. Então,
Número um, eu concordo. Número dois, eu não concordo. Fique à vontade para discordar, lógico. Mas então, Legal. Carmen, o que que a gente traz, né, de energia no sentido de estarmos envolvidos com uma inteligência emocional? E aí eu coloco aqui uma foto que eu gosto sempre de trazer alguma coisa para inspirar as pessoas. E aí eu coloquei Uhum. essa foto aqui, que eu acho que é legal aqui, em que nós temos, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, assim. E o que que essa foto traz, né? Uma eu já mostrei algumas vezes, né? Bem lúdica, né? Um lápis com uma borracha apagando o cérebro, e essa outra aqui, que é um pouco mais nova agora, que é o que eu esqueço, do outro lado, o que eu amo, que é o vermelho, e no meio, o que eu aprendo. O que eu Né? aprendo. Então, o que eu aprendo está no meio entre o que eu esqueço com o que eu amo, com o que eu adoro. Então, é isso Ah, que eu queria que essas pessoas pudessem manter essa ideia na cabeça de que tudo na vida tem que ter algo que nos apaixone, que nos mantenha realmente felizes por algo. E a energia leonina, essa lua cheia, tem tudo a ver com isso. Leão, né, é um dos três signos do fogo uhum. que traz a beleza, a energia, o sol da vida, a criança interior. E toda essa energia do ego, no bom sentido, é a energia da lua que nós estamos vivendo, da lua nova, né, Sim. desse mês leonino. Então, esse amor, ele nos remete àquilo que a gente quer, né? Então, aquilo que nos coloca no sentido de estar apaixonado por algo, faz a gente, então, conquistar aquilo que a gente quer. Por mais incrível que possa parecer. Por outro lado, aquelas coisas desagradáveis, se você não esquece, se você fica remoendo, e aí temos energias dos signos de água, escorpião, peixes. Veja, gente, sempre lembro, signo não são pessoas, tá? Então, não é porque eu estou falando de peixes que todo pisciano, todo pessoal de escorpião, não. É a energia que em algum ponto do mapa está lá. Peixes, escorpião e câncer trazem a energia do passado, a energia do sentimento e que fica, se não for bem trabalhada, remoendo. Fica lá olhando para o passado, não esquece, Sim. né? E então, não esquecer das coisas não é muito interessante. Até mesmo, a gente brinca, eu não esqueço de uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tudo bem. Só que aquilo, de alguma forma, também te aprisiona. Mesmo que seja algo positivo, né? Vamos pensar um pouco fora da caixa. Aquilo pode ser muito melhor e você se acostuma com aquilo que você lembra como uma boa lembrança. Então, é, pegando o exemplo que eu gosto sempre de usar, uma coisa bem lúdica, eu gosto de chocolate garoto. No meu passado, quando eu era pequeno, comia chocolate garoto. E aí, essa lembrança vai me fazer sempre ficar preso a isso. E aí eu evito de comer chocolate belga, que vai ser muito melhor. E eu fico preso a uma coisa gostosa do meu passado e que me lembra, mas eu me aprisiono naquilo, mesmo sendo bom. Mesmo sendo bom, a gente não se permite a poder ver o melhor ainda que pode vir. Tem outras coisas Sim. muito melhores. Então, é o mesmo caso de falar assim, puxa, estou acostumado e sempre gosto de, e é uma lembrança maravilhosa, de ir à praia no litoral X. E aí a pessoa quer sempre pensar naquilo, porque aquilo remete a uma coisa maravilhosa, boa, só que está perdendo a oportunidade de ir para outros lugares. E de repente, pode ser uma fazenda, pode ser uma montanha, e a pessoa tem uma lembrança Uhum. gostosa. Qual é o cenário que eu quero dizer aqui? É uma energia de água. Os elementos de água nos trazem essa questão de estarmos muito envolvidos com o passado, seja ele bom ou ruim. Nós temos a energia do fogo, Áries, Leão e Sagitário, que é a energia da paixão, energia da ação, da vontade de fazer, que nos leva a um processo. E essa união entre os dois faz com que aquilo que nós aprendemos. E o que, que tem a ver com o que nós aprendemos? É uma inteligência emocional, por isso que esse termo, inteligência emocional, que até nas empresas, algum tempo atrás, ainda quando eu estava na HP,
tinha muito essa conotação de trabalhar os executivos, as empresas, em ter inteligência emocional. Tinha um livro dessa grossura falando sobre inteligência emocional, que era um pouco diferente, mas até não foge tanto daquilo que a gente vai falar aqui agora. Que é mais ou menos, pessoal, agora vocês vão me entender perfeitamente, e aí o pessoal já, número 1 concorda, número 2 não concorda, hein? É o seguinte. Ó, então, antes você perguntou um ou dois, todo mundo escreveu um, que concordava com você. Legal, eu não É, tinha visto a aqui. inteligência Maravilha. emocional afeta o mapa. Ótimo, pessoal, legal. Estão conectados aí, vamos lá. E agora é o seguinte, você concorda que a cabeça da família é o homem? Segundo, vocês concordam que o pescoço da família é a mulher? Então, número 1, concordo. Segundo, não concordo. E aí eu vou explicar por que essa minha posição. A cabeça da casa é o homem. Porém, o pescoço é a mulher. E quem comanda mais? A cabeça ou o pescoço? Porque o pescoço faz virar a cabeça para lá e para cá. Pescoço. Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui, das meninas, entendeu? Não, mas não é. Eu Certo? acho que hoje em dia, os dois, né? Existe hoje Uhum. um conceito melhor, não é isso? Você não Hoje em acha que dia já. parou aquele preconceito de passado? Exatamente, exatamente. Eu estou usando isso como uma forma lúdica, né? Claro. Uma forma só de brincar, mas é bom a gente fazer esse parênteses mesmo, que as coisas estão iguais. Hoje a cabeça e o pescoço estão andando juntos, né? Então, antigamente Sim. ficava o pescoço para um lado e a cabeça para o outro. Mas hoje não, hoje as coisas estão mais sincronizadas. E é até bom fazer esse parênteses. Sim, eu estou brincando, fazendo aqui uma coisa assim mais lúdica, mas o que eu quero dizer com isso? Né? É que a mulher é muito mais flexível. Ela sabe Sim. lidar com a situação e a energia da água, a energia da lua, em que não existe uma forma definida. Se a água ficar no balde redondo, fica no balde redondo. Se ficar no negócio quadrado, fica no negócio quadrado. Ou seja, ela não tem a forma própria, ela se amolda de acordo com o ambiente. A energia da água no nosso mapa nos traz essa possibilidade de flexibilidade. E é esse fator que é a grande diferença na inteligência emocional. E quando você pega a Uhum. energia da Terra, e aí a gente vai pegar nessa brincadeira o homem, que é teimoso, é aquela ideia, é aquela posição e cria uma situação rígida, né? A mulher com a flexibilidade dela. E ainda estamos falando, gente, exatamente o que a Carmen fez um parênteses, de uma outra cultura passada, de uma outra Pois situação, só é. para a gente poder representar aqui algo, só para dar uma brincada aqui na situação. Mas quando a gente tem a flexibilidade emocional e quando a gente consegue, né, trabalhar isso, que é a água, que é o emocional, que são as energias do mapa em água, você começa a trabalhar a inteligência emocional com você mesmo. Agora vou mudar o cenário. Não vou colocar outras pessoas, vou colocar você com você mesmo. Né? Então, você com você mesmo, quando você permite que o seu emocional floresça e fale de uma forma a permitir flexibilidade, aquele outro lado seu inflexível ou duro, ele começa a ser quebrado. E aí você começa a ter uma inteligência emocional muito grande com você mesmo, inclusive. Uhum. Agora, as pessoas vivem num contexto social, trabalho, ambiente, condomínios, e se você não tiver inteligência emocional, você não chega a lugar nenhum. E o que é essa questão? E por isso que muitas empresas, na época, eu vim de HP, de Kodak, enfim, de muitas empresas americanas investiam muito nisso, né, por uma outra forma de abordagem, mas no fim é a mesma coisa que a gente está falando do ponto de vista astrológico. É que as pessoas precisam ter empatia. Eu vou estar traduzindo aquilo que o mundo corporativo usa na nossa linguagem aqui. Se a pessoa não tem empatia, e o que é empatia? É se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você não vai Sim. conseguir ter inteligência emocional. Aquela pessoa que olha para o umbigo dela e usa aquela energia, e aí vou pegar a energia do leão de novo, né? Até Uhum. mesmo do Sagitário ou do Áries, que é a energia do fogo, quando é aquele lado mais individual, ou o ego, olha para si e não olha para o resto.
né? Veja, a gente tem sempre as polaridades de todos os signos, tá? Por isso que eu estou usando aqui momentos um ou outro, né? Então, essa energia, ela nos bloqueia no fato de, não estou nem aí, não quero nem saber o que a outra pessoa está pensando ou está sentindo. Isso faz com que você não tenha inteligência emocional. Você não vai sequer saber, né, o que fazer para conseguir aquilo que você precisa ou quer. Então, quando você começa a observar o outro, começa a ter uma empatia pelo outro, você consegue se colocar no lugar dessa outra pessoa, você vê, essa pessoa está precisando de atenção. Essa Uhum, pessoa está precisando de um elogio. Essa uhum. pessoa está precisando de um dedo no nariz. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Então eu sempre brinco dizendo que a falta faz falta. A falta, né, que eu quero dizer aqui é de boa educação. Então, quando a criança hoje é mimada, ou falta dar um dedo no nariz, que é uma geração diferente da anterior, que tinha um pouco mais de disciplina. Então, a falta faz falta. A falta faz falta. Que é Saturno, que é o planeta do Saturno. Precisa de mais disciplina, precisa de mais austeridade, precisa de mais posicionamento. Então, a falta disso está levando a outros problemas. Então, voltando aqui, essa energia de você se colocar no lugar do outro e ter empatia é exatamente a primeira lei do marketing. Olha que coisa louca, gente. É a primeira energia do marketing. Você vai estudar o cliente, você vai tentar entender as necessidades do cliente, você vai querer saber o que o cliente está precisando, e aí você vai inventar um produto. Isso é marketing. Então as Sim, empresas investem milhões e milhões de dinheiro, estudos, para chegar à conclusão mais cristã do mundo. Mais cristã do mundo. Se coloque no lugar do outro, faça aquilo que o outro quer e você vai estar sendo super perfeito. Ou seja, os uhum. marqueteiros, né, fizeram um monte de coisa no mundo todo para chegar à conclusão exatamente da mesma de que Jesus colocou. Olha, simples assim, se coloque no lugar do outro, espere veja o que o outro quer, né, e faça Sim, igual aquilo. Pronto, você é está fazendo verdade, marketing maravilhoso. Não é verdade, Macaulay? é verdade. Inclusive, as pessoas mais bem-sucedidas no planeta hoje, em todas as áreas, e inclusive durante a pandemia, são aquelas que têm as empresas ou qualquer small business que dão prioridade para a necessidade de cada consumidor a nível individual e não mais a nível de massa. Porque a gente teve Uhum. uma época assim que foi uma massificação moda, né? É, Agora você age assim, você condiciona daquela forma, todo mundo aceita e tudo mais. Então eles estão, eu participei de uma conferência aí alguns dias atrás que eles estavam falando justamente que quem tem futuro daqui para frente é quem prioriza os detalhes e quem dá importância para cada pessoa como indivíduo e não mais trata como se fosse uma energia atípica, material, que não tem sentimento, né? E é, tem a ver com o lance da inteligência emocional. Eu não sabia que desde a época lá das empresas que você estava já se falava de inteligência emocional, porque para mim esse tema surgiu Pois agora é, mais recente. é verdade. Bom, Na verdade, a Kodak era uma empresa muito assim, vanguarda, de muita vanguarda. Apesar de passar por um processo que a gente falou aqui, em que ela foi vendida por $1, porque na verdade ela foi se desfazendo, foi ficando complicada. E aí tem um ponto interessante. Ela investiu tanto nisso nos seus executivos, de trabalhar sobre isso, e ela mesmo não conseguiu colocar isso em prática. E explico, ela tinha a maior quantidade de patentes de todas as empresas no mundo. Né? Todo mundo acha que, por exemplo, o CD, quando foi criado o CD, era da Philips. Não era, era da Kodak. Né? A fotografia, antes de chegar a Xerox, a Kodak já tinha essa patente. E por aí, sim, inúmeras outras patentes. Só que aconteceu uma coisa. Ela não teve inteligência emocional para colocar em prática aquilo que as pessoas estavam buscando e ela queria colocar goela abaixo, top-down, o que ela queria. E aí nós temos um outro negócio chamado miopia de marketing, que é você enxergar a um palmo da frente só. E aí, só para concluir a parte da inteligência emocional, é de que o mundo inteiro já estava caminhando para a fotografia digital, enquanto sim, que o grande parte financeira dela era papel, químico e revelador.
Então, ela não queria se desfazer, e olha aí a grande falta de empatia, de falta de inteligência Sensibilidade. emocional, de insensibilidade, de dizer o seguinte: nós queremos algo muito mais fácil, que não precisa papel químico, revelador, agredir o meio ambiente, é muito mais rápido, é muito mais barato, etc, etc. E ela, não, eu vou colocar isso porque isso me dá dinheiro, isso eu vou deixar isso mais para frente, depois eu vou colocar. E eu nunca me esqueço de eu participei de uma reunião com o presidente do Brasil, dizendo, nós vamos levar isso até 2000. Isso era 97, 98. Dançou, porque os outros avançaram, passaram por cima, Uhum. e ela não conseguiu passar. Então, gente, isso acontece, como a gente sempre fala, nas melhores famílias, nas empresas multinacionais, nas Em pessoas qualquer mais lugar, simples, qualquer lugar. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está olhando hoje e dizer o seguinte: o que eu acredito, o que eu entendo como inteligência emocional, no sentido de empatia com outra pessoa, o que eu posso criar de melhor nas pessoas e fazer com que isso se reverta em algo produtivo e eficiente. Então, vejam que há milhões. Eu peguei um exemplo pessoal meu de uma empresa, né, que tinha 80% do mercado mundial e que não conseguiu segurar por exatamente essa postura. A energia do ego, né, que é a mesma energia do leão, ela é uma energia maravilhosa. Porém, ela é uma energia muito perigosa. Porque se ela é mal trabalhada, ela realmente coloca ruína abaixo. Né? E esse, no É. período cabalístico, esse é um período mais intenso de poder de iluminação, mais poder de iluminação, essa lua cheia de leão, mas também é a mesma energia também que pode colocar tudo a perder. Vários históricos, situações de passagem de mosteiros, templos que se construíram, Salomão, tiveram suas quedas, foi no Uhum. mesmo período. Então, gente, só para fazer uma reflexão, aspectos planetários do mapa de vocês que ajudam a trazer a saída para esse processo é uma boa energia do uso da sua lua, do mapa em que você tem. Puxa, Albano, mas eu não sei que lua que eu tenho no meu mapa. Eu vou ensinar, ainda vou fazer ainda um vídeo tutorial de graça, eu vou disponibilizar para como fazer você entrar num site gratuito e levantar a carta, só o desenho, né? E você vai lá saber, minha lua está em Áries, o meu ascendente está isso, assim, assim, assado. Ainda uma hora eu vou conseguir parar e fazer isso. Mas se você não sabe, vamos procurar ter isso na sua mão, né? Porque isso vai ser muito importante você saber, então eu tenho a Lua no signo de Escorpião. Puxa, a Lua de Escorpião é muito profunda, ela é intensa, é de água, ela pode ser fantástica para passar por cima de processos que as pessoas deixam para trás, mas também ressentida e ficar muito em Sim. cima de um processo e não esquecer. Então, vários modelos, a Lua no seu mapa é onde está esse ponto importante para ver a tua reação emocional no processo. A outra é, como a gente estava colocando aqui, é o que eu aprendo, né, que é a intersecção entre o que eu esqueço e eu estou apaixonado. Esse meio é o que eu aprendo. Quando a gente olha para a paixão e essa vontade de fazer, é o nosso signo. Aí sim, é o teu signo solar, aquele famoso signo. Eu sou do signo de Áries. Eu sou do signo de Touro. Este é o signo que traz a tua grande vocação, o primeiro ponto de vocação. E eu fiz até, nós temos aí um e-book sobre a missão dos 12 signos, para vocês poderem até ter isso, compartilhar. Qual é a grande missão? Uma vez eu li aqui, né, Carmen, a missão dos 12 signos, que é poético, Olha, super de legal. um autor que fala, né, qual é a passagem, qual é a proposta, né, olhando por uma perspectiva de Deus quando criou os 12 signos. É muito legal, em que você pode ter aí um certo aroma do que essa energia do teu signo traz. Mas só para pegar um exemplo, Touro é, por exemplo, o signo da matéria, do dinheiro, Uhum. da materialização. Então, essa pessoa ela vem com uma carga de energia
para vivenciar isso na vida, para tornar isso prático na vida, fazer acontecer materialmente. Por isso são pessoas que sempre produzem, sejam no campo, sejam na empresa, seja onde for, elas produzem, elas conseguem realizar as coisas. E para isso acontecer, ela precisa ter inteligência emocional. Porque senão ela não vai conseguir chegar, né, Carmen? A pessoa tem que ter uma sensibilidade. E voltamos de novo àquele ponto do se colocar na posição, né, de empatia com outras pessoas. E aí, vou pegar um exemplo. Outro exemplo bem... Muita gente mora em prédio, muita gente mora em condomínio, né? Imagina se todo mundo fosse fazer aquilo que todo mundo queria fazer e ponto final. Não ia ter acordo. Não ia ter acordo. Imagina todo mundo querer subir de maiô, saindo da piscina para ir para o seu apartamento pelo elevador que quisesse. Não ia, não ia dar. Então, o que a pessoa tem que ter, né? Ela tem que ter uma certa disciplina, uma coerência com o sistema e empatia dos processos, porque se alguém chegar lá e sair fazendo coisas que não deve, entender, compreender, trabalhar isso emocionalmente e a coisa flui e a coisa roda direitinho, bonitinho e todo mundo está em paz, todo mundo está em ordem. Isso eu estou falando um exemplo bem bobo do que todo mundo está no dia a dia acostumado, mas isso está nas empresas, departamento contra departamento, mercado, enfim, tudo tem essa questão de você olhar para você esquecer do outro, né? Se você começar a olhar mais para o outro e começar a ver o que o outro está precisando, o que ele está necessitando, você começa a entrar numa energia que é a lua. E aí, gente, eu vou dar agora aqui para vocês um segredinho do Albano, que passou 30 anos em multinacionais. Quando eu tinha numa reunião alguém que tinha uma tendência a apresentar um processo e essa pessoa era muito tímida, falava pouco, eu percebia que essa pessoa ela ficava muito acanhada se fosse pressionada, eu puxava isso, a atenção para outra coisa. E essa pessoa ficava mais tranquila e ela conseguia desenvolver o processo e todo mundo não percebia nada. Essa pessoa vinha e falava assim, puxa vida, Albano, obrigado por você ter falado aquilo, tudo mais, não sei o quê, porque aquilo me ajudou a ficar com calma. Eu só tive a observação, eu não fiz nada, só tive a observação de ver a necessidade de tal situação, me colocar na empatia da pessoa, até porque eu também sou tímido, e colocar, por incrível que pareça, pessoal. Mas eu também sou tímida, as pessoas não acreditam, mas é não verdade. Exatamente. E aí a gente começa a trazer até um fator positivo na sua vida, que é o fato de você ver, né, à volta, as pessoas de alguma forma retribuindo isso. Então, além de tudo, a inteligência emocional ela é também um fator muito importante de criar conexões favoráveis de pessoas, né, de situações. Então, voltando de novo aqui àquilo que você quer, né, e aquilo que você vai conquistar na vida, tem muito a ver com essa paixão, com esse desejo, em ter a sua mente bem estabelecida com o que você quer e trabalhar na empatia com as outras pessoas, porque, gente, o que mais tem são pessoas dizendo não para você, para tudo aquilo que você estabeleceu. A gente nasce e a criança tem um cálculo aí que diz que a criança até 3 anos de idade já escutou não sei quantos milhões de não. Não, não, não isso, não aquilo, não pega nisso, não bota na boca, não engatinha, não sei o quê. Não, não, não. Então a gente cresce com um monte de não, né? É importante a gente estabelecer, então, uma coisa. Uma pesquisa de Harvard que foi feita uma vez. A maior parte daquelas pessoas que atingiram seus objetivos, elas sabiam o que elas queriam. Sabiam o que elas queriam. Segundo, dessas pessoas, 50% atingiam seus objetivos aquelas que escreviam o que queriam. Então, a gente tem aí alguns pontos muito importantes, né? De 100 pessoas que foram estudadas em Harvard, né? As que tiveram um grande êxito foram aquelas que tinham
escrito algo. Sim. Desculpa, tinham pensado detalhadamente aquilo que eu quero para a minha vida. E dentro desse grupo, 50% atingiu mais ainda com o que escreveu. Isso é um exemplo fantástico de trazer aquilo que você quer. Isso não garante a inteligência emocional, mas eu só estou colocando um fator, né? O fator de você atingir o que você quer, primeiro, e por aí. Segundo, depois é o trabalho dessa empatia, de tudo isso que a gente estava falando. Mas é importante saber para onde você quer ir. E tem uma coisa, pessoal, que eu vou levantar aqui. Claro. Número 1, você sabe. Número 2, vocês não sabem. A pergunta é, número 1, você sabe o que você quer na sua vida? Número 2, não, não sei. Podem colocar aí se vocês quiserem. A maioria das pessoas fala o seguinte, Albano, o que você quer? Olha, eu não quero ficar com doença, eu não quero ficar gordo, eu não quero ficar sem fazer nada. Não, 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 Albano. Estou te perguntando o que você quer. Você está falando o que É, você não quer. é. Ah, é verdade. Puxa vida, é verdade. É o que acontece com todo mundo. A gente só fala É, aquilo que a gente não quer. A gente não fala aquilo que a gente quer. Não é verdade, é Carmen? verdade. É muito comum a gente falar assim, tá, então fala aí, Albano, o que você quer? Né? E acho muito legal quando a Carmen fala para as pessoas, né? Assim, então, o que você quer? Você quer viajar para Monte Shasta? Ok, já bota na sua mente que você vai viajar para Monte Shasta. E a Carmen ainda tinha mais uma coisa, dá a volta 3 vezes em volta desse negócio aí que cancora mais ainda essa energia. Lembra, É, isso Carmen? aí. Vai lá no aeroporto, na ala internacional, respira o voo que está saindo para mais longe, que é para aquela energia impregnar no corpo. E esquece, chega em casa, vai tirar o passaporte, prepara visto. Tem que ter as coisas organizadas. Ah, mas eu não tenho dinheiro da viagem. Isso é o de menos. Você tem que dar o primeiro passo, que é para o universo ver que você quer. Aí, na hora que merece, tá lá, né? Porque nada acontece assim de repente, é tudo por merecimento mesmo, e por ação e reação, né? E a gente tem que estar nessa sintonia. Foi muito rápido Exatamente. hoje, ô Albano, tem 15 minutos. Uma pessoa perguntou se é verdade que depois de certa idade é o signo ascendente que é o mais importante, que ela não Ótimo, sabe a dela, o signo dela. legal. Ótima pergunta e fiquem abertos aí a perguntas que vocês quiserem fazer. A resposta é a seguinte: nós nascemos para sermos o nosso signo. Porém, aí Uhum, vamos ser a nossa vida toda, o nosso signo. Porém, você veio claro, com um ascendente em que ele traz o componente para mostrar como você vai chegar a ser o seu signo. Dou um sim, exemplo. O Albano nasceu no signo de Virgem. É para ser virginiano nessa vida. Por algum motivo ele teve que vir para aprender detalhes, uma série de coisas virginianas. Como que ele vai fazer isso? Através do ascendente, no caso Sagitário, de forma expansiva, filosófica, abrir caminhos de uma forma positiva e por aí vai. O ascendente, gente, é isso, é como você caminha para chegar até esse propósito do teu signo solar. E sim, aí, a tendência, a resposta a ela é exatamente, nós nos tornamos cada vez mais o nosso ascendente. É verdade. A partir dos 30 anos, e aí tem uma revolução, na verdade, assim, o teu mapa, ele vai fazendo movimentos como se fosse um relógio, e aos 33 anos, ele faz assim, um clique, ele fecha completamente uma volta completa. Então, quando nós fazemos 33 anos, o mapa da gente fez uma volta completa e volta ao mesmo ponto de quando a gente nasceu. Só para dar um exemplo. Não é à toa que diz na Bíblia que Jesus teve o processo dele com os 33 anos de idade. é, Né? exato. E esse número não é por acaso. Né? Esse número é um Olha, código. É um código que está estabelecido ali dentro. Ninguém nunca perguntou por que 32, por que 31, por que 33. Tem um código aí astrológico, que é exatamente o que nós chamamos de revolução do mapa. Todos nós temos, todos nós. E aí, quando você chega nessa idade, você vem quase que praticamente com aquela energia pronta para cumprir aquilo que você se propôs a fazer. sim, O ascendente, gente, ele é tão importante, porque é ele que é teu cartão de visita. Ele é o cartão de visita, é a ele que, quando você chega, as pessoas te conhecem, é através do teu ascendente. E eu vou provar tanto para vocês como isso é verdade, que o ascendente é a nossa estrutura, a nossa carcaça, como as pessoas nos enxergam, como nós nos comportamos, falamos, em que você diariamente
é treinado para isso, porque você vai, acorda, olha para o espelho e olha, e você cada vez mais está vendo você tomando atitudes e fazendo, e você está cada vez mais sendo o teu signo ascendente, que é a tua estrutura de fora. O signo solar é a parte interna, é a nossa centelha divina, é aquela energia que está ali atuando. A Lua é o nosso padrão emocional, aquilo que a gente responde emocionalmente, e aí por isso que eu digo que hoje é tão importante a gente estar falando da Lua, pela questão de como você reage emocionalmente. Então, a pessoa que é do signo com a Lua em Peixes, ela não vai reagir de uma forma agressiva, que às vezes precisa. Ela não vai agir de uma forma de impulsividade, que às vezes é importante. Ela vai agir de uma forma serena, calma, lúdica, talvez mais contemplativa, porque a lua em peixes leva a isso. Ou uma certa confusão, a pessoa fica fazendo tempestade no copo d'água. A lua no signo de peixes faz isso. E por aí vai para cada signo. Ó, tem duas pessoas perguntando como é que sabe o ascendente sem saber a hora do nascimento. É possível? É possível, nós falamos aqui a outra vez e vamos repetir Você falou agora. no outro dia, É bem simples, pessoal, é bem simples. Imagina que você está hoje, o Sol está transitando no signo de Leão. Né? Hoje o Sol está em Leão, quem nasceu está em Leão. Se você vai à praia e está às 6 da manhã, o que está subindo no horizonte? O Sol. Né? O Sol está lá, 6 da manhã subindo. Atrás do Sol tem uma constelação, Leão. Então, a pessoa que nasceu esse horário, 6 da manhã, é do signo e o ascendente igual. Sempre, o ano inteiro. Então, a pessoa nasceu em março, o Sol está em Áries, 6 da manhã é signo com ascendente em Áries. Por quê? Porque o Sol está ascendendo no horizonte. Muito bem, são 24 signos. São 12 signos, são 24 horas. Né? São 12 signos, são 24 horas. 24 horas para a Terra dar a volta completa. Portanto, a cada 2 horas sobe no horizonte uma outra constelação. Então, pegando de matemática aqui, 5h30 mais ou menos, já é 6 horas, só para facilitar. 6 horas é o signo que está no momento atual do ano, Leão no caso, né? Até as 8, quem nasceu nesse horário é o ascendente Leão com o signo Leão. Depois passou Leão, veio quem? Virgem. A cada 2 horas vai subindo uma outra constelação. Então você faz uma conta de cabeça. Né? Então, se a pessoa nasceu meio-dia, eu sempre faço isso. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o terceiro signo da qual a pessoa é do signo. Qual que é o teu signo? Ah, eu sou do signo de Áries. Ah, tá bom. Áries, Touro, Gêmeos. Ah, então o teu ascendente é Gêmeos. Aí a pessoa não falou para mim, só queria pegar. É isso mesmo, nossa, você acertou. Eu falei, então você já sabia, você só queria... Então, na verdade, gente, você fica fazendo conta na mão, né, 2 em 2 horas, 4... Mas esse é o cálculo, tá, gente? Agora, isso falha? Sim, lógico que falha, porque depende se você está no comecinho do signo, no meio do signo, no finalzinho do signo. Está quase acabando, o leão já está entrando virgem. Então, essa é a mecânica, tá? A forma de você saber o ascendente é dessa forma. Basicamente, não sei se eu consegui explicar, se ficou muito confuso aí. Sim, claro, muito bom, olha lá. Alguém tem mais Muito alguma legal. pergunta? Não, foi mais ou menos isso. O resto querem saber sobre a nível pessoal, mas daí se Tá. você responder para um, tem que responder para todo mundo. Por isso que eu não falei nada. Então, a história do ascendente é bom porque todo mundo acaba sabendo Exato. como pode, né, Exatamente. calcular e ter uma Eu resposta legal. convido vocês, pessoal, a olharem, a saberem do mapa de vocês onde está a Lua, onde está Mercúrio, onde está todos os planetas, porque eles são muito importantes. O ascendente é importante, o signo é importante, a Lua é importante, e o que a gente chama de meio-céu é um outro ponto importante. O que é o meio de céu? Meio de céu é onde a seta está apontando no mapa para cima, que nós chamamos de a parte social. Mas mais do que isso, é a vocação, é onde que nós somos invocados, a nossa alma, a fazer nessa vida. Nós somos chamados a fazer algo nessa vida.
e que é colocado como vocação, né? Na verdade, é muito mais do que a carreira. Então, você veio para você ser médico, não exatamente só isso. Você veio, a tua alma foi chamada, invocada para ajudar as pessoas, a curar as pessoas e vários outros instrumentos que você tem no seu mapa, que você acabou escolhendo ser médico, né? Mas a Sim. vocação está muito mais ampla do que isso. Assim como, sei lá, o cara que vai cuidar, vai fazer casa, o cara que vai entrar no comércio, ele tem uma vocação. E aí essa reflexão sobre essa vocação, ela tem que ser muito mais ampla do que simplesmente dizer, eu vim aqui só para fazer isso, ou ser professora, ou ser jardineiro, né? Uma vez falaram para um cara e falaram o seguinte: o que você está fazendo aqui? Né? Construindo muro. Estou construindo um muro. Aí chegaram para outro cara e falaram o seguinte: o que você está fazendo isso aqui? Estou construindo uma igreja que vai se tornar aqui. O cara ele não estava construindo um muro, ele estava pensando na igreja que ia ser construída, né? Então, Sim. olha a diferença das pessoas quando a gente né, a vocação está muito nesse sentido. É. E uma palavra importante que o mestre Saint Germain tem falado cedo quando eu medito é perspectiva. E cada um tem a sua, né? O cara, um está falando do muro, que é o muro da igreja, o outro está falando da igreja, porque na realidade a energia principal, o plot, né? Porque às vezes Saint Germain fala comigo em inglês. A parte principal de uma história, de um conto, o plot é o que importa, não é o frufru em volta. Você tem que ir direto ao ponto. Agora, cada pessoa, de acordo com a sua realidade, com a cultura, com a tradição, aonde está, enxerga numa perspectiva diferente, no É alcance verdade. diferente. E também a nível físico, tipo, você está sentado aí na tua casa, eu estou aqui, se eu olhar na minha frente, eu estou vendo uma planta, se eu olhar para baixo, eu vejo o vaso da planta. Né? Você tem coisas na sua frente, para baixo tem outras coisas. Então, isso também Uhum. é perspectiva. E a gente tem que começar a analisar a história da perspectiva, porque já que a gente já está vivendo multidimensões e vamos ter que entender como é que essas energias vão estar entrando na nossa órbita tridimensional, é o Uhum. lance da perspectiva. Fantástico. Essa perspectiva é um ponto hoje, pessoal, eu considero isso crucial mesmo, né? Porque É? para tudo você tem o que a gente pode também falar de uma realidade, é, uma, é, como Einstein colocava, né? Relativa, né? Então tudo é uma questão Sim, de relatividade. Eu vou dar um exemplo bem bobo sim. para vocês. Fiquem sentados numa cadeira confortável, super gostosa, meia hora. Fiquem sentados essa mesma meia hora numa cadeira cheia de prego para cima e você fica ali. O que acontece? A Não dá. perspectiva é uma realidade. Você em 5 minutos, nossa, passou uma eternidade. Nossa, 5 minutos só passou. Eu tô aqui, não aguento mais esses pregos todos nessa cadeira. Já na outra, nossa, já passou meia hora. Puxa vida. Então é tudo uma questão de relatividade que está aí dentro da É, gente, essa inteligência emocional. É, assim, Carmen, só resumindo, né, o que a gente quis trazer sobre a perspectiva da inteligência emocional na astrologia, na prática, na vida da gente? É que a gente tem que sim. cuidar do nosso coração, da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa cabeça. E essa relação entre cabeça e emoção tem que estar muito é, é, sintonizada com o ambiente externo, como você É, colocou agora, é, a perspectiva da outra pessoa, a perspectiva da outra pessoa, não é a sua perspectiva. E aí é, você não vai conseguir colocar top-down, goela abaixo a tua perspectiva. Você vai ter que fazer um trabalho de paciência, de se é colocar no verdade. lugar da outra pessoa e trabalhar. E isso a lua no mapa de vocês faz mostrar por onde você. Acho que metade dos relacionamentos das pessoas, familiares, enfim, ia ser muito bem resolvida quando você consegue compreender o padrão emocional, esse padrão dessa inteligência emocional que você pode adquirir. Porque não é assim, todo mundo tem. Todo mundo adquire essa consciência. Ninguém nasceu Sim, né, sabendo. E basicamente esse é um processo de aprendizado, né, contínuo, né, contínuo. Na astrologia a gente tem que olhar para isso, pois tem Mercúrio, tem outras, mas hoje eu quis enfatizar exatamente essa questão, né, da empatia e dessa referência. E acho que você pegou o ponto certinho, que é exatamente da perspectiva, né? A é, perspectiva é o fator que diferencia tudo.
Os marqueteiros, de novo, eles olham para uma perspectiva e acertam direitinho, porque eles acertaram a perspectiva da qual eles estavam vendo que o cliente dele queria. Se ele não enxerga isso, ele não faz acontecer. Então, é simples assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou não, Muito mas legal. Não, bem, você tem 4 minutos. maravilha. Então, o que eu queria trazer para as pessoas uma outra reflexão, né? É o tempo, a janela que nós temos, né? Como a Carmen sempre coloca no curso em Milagres, né? O que é o tempo, né? Tempo. Ups, já passou, né? Já passou. Esse minuto já foi, não pegamos mais. Ele já passou. Então a gente tem que aproveitar as janelas cósmicas, os momentos planetários, os aspectos planetários que nos trazem, né, oportunidades de colocar o nosso livre-arbítrio em ação sobre uma determinada perspectiva. Se vocês fizerem uma reflexão, a Terra gira, depois a Terra gira no eixo dela, depois gira ao redor do Sol, e depois gira através de um outro sistema, e por assim vai todos girando. Só que a gente acha que ela volta ao mesmo ponto daqui a um ano, mesmo ponto grau do signo. Não, porque está tudo em espiral, está tudo subindo. Então a gente nunca mais vai voltar no espaço sideral ao mesmo ponto que nós estávamos. Não vamos Sim. mais voltar àquele mesmo ponto. Se a gente olhar de uma forma, sei lá, se vocês conseguem, de uma forma cartesiana, né, papel X, Y, A, não voltamos mais àquele mesmo ponto, nunca mais. O planeta não vai voltar. Ah, mas Albano, todo ano o Sol volta a 1 grau do signo de Áries, começa o ano novo astrológico. Sim, mas ele está um ponto acima, porque nós estamos em espiral, subindo. Aquele ponto exato ali, nunca mais. Assim também é na nossa vida. Assim também é cada centelha de pensamento que você coloca em ação. Então, não pensem em guardar seus talheres de prata, não pensem em deixar de usar aquele bom livro, né, brincando, aquele bom livro é aquele que está cheio de olheira, que tá com um monte de rabisco, anotação, porque você usou bem aquele livro. Aquele livro que está na estante, que você não usa, porque você tem dó de usar ele para ficar bonitinho, não vai servir para nada. Então é isso. Obrigada, Albano. Beijo na família. O Família Pax para agendar com o Albano, falem com a Super Liza ou mandem recado aí no direct do Albano, tá bom? Obrigada, Albano. Beijo, boa semana. Estarei lá amanhã. Estarei aí. Lá Estaremos juntos na Pax, vai ser ótimo. Aí. Yes, maravilha. Obrigada. Gratidão, namastê. Com Beijo. máscara. Obrigatório uso de máscara na Pax. Obrigada. Gratidão, Tchau. namastê.